Pirataria, lógico, no contexto de quebra de propriedade intelectual. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Em 2014, a Comissão Europeia, o órgão que dirige a Comunidade Europeia de Nações, encomendou um estudo econômico que demonstrasse o quanto a pirataria online traz de prejuízo para a indústria da música, dos filmes, dos jogos e de outros itens. O estudo econométrico bastante detalhado ficou pronto em maio de 2015. Mas você não viu esse estudo. Ninguém viu, porque a conclusão do estudo não era a conclusão que os políticos queriam. Eles esperavam que o estudo mostrasse um enorme rombo na indústria de forma a justificar legislação de copyright mais rígida. Como o resultado final foi que o prejuízo era próximo de zero para a maior parte das coisas, músicas, jogos, programas, série de TV, livros, etc., com exceção de filmes, os políticos convenientemente esconderam o documento e nunca o divulgaram. Recentemente, porém, para justificar leis mais rígidas de copyright, alguns políticos lembraram dos dados sobre filmes, que o estudo estimava que as empresas perdiam 5% do faturamento pela pirataria. E os políticos começaram a divulgar esse número, só o número dos filmes. Por que não divulgaram para as outras coisas? A parlamentar Júlia Reda, do Partido Pirata Alemão, usou sua autoridade de eurodeputada e a Lei de Acesso à Informação para obter tal estudo. E os resultados deveriam preocupar mesmo quem acha que propriedade intelectual ou copyright é algo positivo. Não só o estudo mostrou que para games, músicas, aplicativos, séries de televisão e etc., não há evidência nenhuma de diminuição de vendas em função da pirataria, como mostrou que o efeito é contrário em alguns casos, particularmente jogos de computador. Muitas pessoas adquirem jogos, por exemplo, após experimentarem o jogo na versão pirata. Ocorre um efeito propaganda na pirataria. Portanto, jogos muito pirateados acabam tendo aumento nas vendas no final das contas. Se eles estão copiando a música, o seriado de televisão, o pessoal não está recebendo por isso. Como pode não ter prejuízo aí? Tenho certeza que você já viu apresentadores da TV Globo falando que o prejuízo com a pirataria no passado foi de X bilhões de reais. Esse número, porém, é totalmente falho, porque eles pegam o número de cópias piratas de um filme, uma música, um jogo, um aplicativo, que apreenderam em operações policiais e multiplicam pelo valor integral daquele filme, música ou jogo. Algumas vezes ainda incluem um fator de multiplicação, assumindo que só conseguiram conter X% da pirataria. Mas existe um erro básico nessa lógica de calcular a perda na venda por cada unidade pirateada. Por quê? O fato de alguém comprar um CD pirata de música por R$ 1,99 ou baixar de graça a música no torrent não significa que ele deixou de comprar o CD oficial por R$ 29,99, porque ele não compraria de qualquer jeito. Você gosta daquela música, acha ela legalzinha, pode valer a pena baixar ela pelo torrent. Mas se você não puder fazer isso, você não pagaria por essa música, ela não é tão legal assim. Ou seja, independente da pirataria, o autor não venderia aquela música de qualquer forma, não houve prejuízo nesse caso. Como sabemos disso? Pela curva da demanda. Quando você abaixa o preço de um produto, mais gente está disposta a comprar aquele produto. Isso não quer dizer que tais pessoas comprariam tal produto pelo valor oficial que você colocou. Então, quem produziu aquela música, ou aquele jogo, ou aquele aplicativo, ou aquela série de televisão, não teve prejuízo nenhum com a pirataria, porque não venderia aquela cópia de qualquer forma. A pessoa que comprou a cópia pirata não iria comprar a cópia oficial. Mas mesmo que a maior parte não compre pelo preço oficial, pode ser que algumas pessoas sim comprariam pelo preço oficial, mas como estava mais barato baixando pelo torrent, elas simplesmente baixaram. A maioria não compraria, mas alguns podem ser que comprassem. Eles chamam esse fenômeno no estudo de displacement rate, ou taxa de deslocamento. O quanto a pirataria diminui na prática as vendas. E eles medem isso considerando as taxas de pirataria na liberação de novos vídeos, novas músicas e etc. entre os vários países estudados, que foram vários países da Comunidade Europeia. A metodologia deles considera o efeito real medido na arrecadação de copyright e acaba revelando correlações ao contrário.
como no caso dos jogos de computador, onde acontece um efeito de propaganda na pirataria. Percebe-se que quanto mais um jogo é pirateado, mais ele é comprado logo em seguida. Portanto, a pirataria aumenta as vendas, e a justificativa colhida em pesquisas de campo é que as pessoas primeiro jogaram o jogo pirata, gostaram do jogo, posteriormente se desdobraram para comprar aquele jogo oficial. O mesmo efeito propaganda acontece também com música, livros e séries de televisão, mas nesse caso, como existem algumas pessoas que deixaram de comprar devido à pirataria, o fato de outras pessoas passarem a comprar por causa da pirataria apenas acaba levando ao equilíbrio. A pirataria não ajuda, mas também não atrapalha no faturamento. Mas e os filmes? Com os filmes eles identificaram que sim, havia um prejuízo de cerca de 5% devido à pirataria, apenas para filmes muito famosos recém-lançados. E a justificativa para isso é meio lógica. O filme é um item de consumo único. Se você viu um filme uma vez, raramente vai querer ver de novo. Se já viu a versão pirateada, por que vai buscar o oficial depois? Daí o efeito propaganda da pessoa ver primeiro o pirata e isso convencer ela a comprar o oficial, que acontece com a música, com livros, com games, até com séries de televisão, não é comum com os filmes. Segundo o estudo, neste caso, a taxa de deslocamento é de 40% quando o filme é top de linha e recém-lançado. De cada 10 pessoas que piratearam o filme, 4 deixaram de comprar legalmente. Mas essa taxa cai rapidamente com o tempo. Considerando o resultado total, na média, ocorre apenas 5% de perda para a indústria. Mas não para aqui, eles levantaram que, se os valores de venda dos filmes fossem mais baixos, esse prejuízo poderia ser totalmente zerado. As pessoas estariam dispostas a pagar integralmente um valor que fosse 80% mais baixo do que o valor praticado pela indústria de filmes. Ou seja, no final das contas, é questão de adequação ao mercado. Como já sabemos de outras indústrias, como a moda, no final das contas não há prejuízo algum com a perda de propriedade intelectual. Não há necessidade alguma de propriedade intelectual para incentivar qualquer área do conhecimento humano. Na prática, o estudo mostrou que 72% dos jovens europeus já baixaram material ilegalmente na internet. E isso é algo que já está acontecendo há bastante tempo. De fato, se você parar para pensar, não existe mais propriedade intelectual na prática para a maior parte das coisas. Músicas, filmes, séries, tudo isso se baixa com muita facilidade. Patentes também são uma piada, posto que o principal país manufator atual, a China, ignora as mesmas. E tudo continua funcionando da mesma forma, as pessoas continuam incentivadas a produzir músicas, filmes, artigos, livros. No final, como tantas besteiras criadas pelo governo, a propriedade intelectual só serve para dar vida fácil a alguns funcionários públicos e permitir o uso aleatório de força em algumas situações. Nenhum bem de fato é praticado ali. Mas é muito importante deixar claro que o motivo pelo qual a ética libertária não considera a propriedade intelectual não é porque ela é melhor ou é pior. Na verdade, estudos econométricos como esse são descartados pela escola austríaca, posto que podem facilmente ser manipulados por governos. Como, diga-se de passagem, foi o caso. Pescaram apenas o resultado que interessava e esconderam o resto. Estatística e econometria podem ser boas ferramentas para um indivíduo tomar suas decisões, um administrador administrar suas empresas, programar seus negócios, mas de forma alguma podem ser considerados como justificativa para a imposição de regras aleatórias coercitivas sobre a sociedade, pelo motivo simples de que não existe interesse social, existe apenas o interesse do indivíduo, apenas ele é capaz de decidir o que fazer da sua vida. Nem esse estudo seria válido, nem nenhum outro. A ética libertária não considera a propriedade intelectual porque ela é um mínimo ético, ou seja, um conjunto mínimo de regras necessárias para a convivência pacífica entre indivíduos em uma sociedade. Nesse contexto, a propriedade privada, a propriedade física, digamos assim, de terra, objetos, etc., a propriedade de bens escassos, faz parte sim da ética libertária, porque a propriedade privada é imprescindível, posto ser a única forma pacífica de organização e distribuição de recursos escassos
em uma sociedade. A propriedade intelectual, por outro lado, não é necessária, porque ideias não são escassas. Portanto, não há necessidade de regras sobre propriedade intelectual. O trabalho que você realizou para chegar a uma ideia não é justificativa para a propriedade intelectual, porque outra pessoa pode realizar outra quantidade de trabalho e chegar na exata mesma ideia. O ponto central é: ideias não são escassas, várias pessoas podem ter a mesma ideia sem que a ideia se gaste. O ponto central, portanto, é que nada justifica a propriedade intelectual. Lógico, como já explicamos em outros casos, a ética libertária não é a totalidade do ordenamento jurídico numa sociedade libertária, é apenas a base disso. Podem haver leis privadas estabelecendo propriedade intelectual, definida de acordo com as partes, consentidas pelos assinantes de uma empresa de segurança privada, mas, por definição, elas só valem para aquele grupo que assinou tal contrato, não para a população de forma geral. E sim, como sempre tem alguém que comenta nesses meus vídeos: ah, então posso copiar todos os seus vídeos e colocar em outro canal? Sim, a resposta é sim, eu já falei inúmeras vezes. Durante algum tempo eu até falava isso no final de cada vídeo meu: copie à vontade, diga que é seu, eu não me importo. Parei de falar porque ficava repetitivo, mas muita gente já copiou meus vídeos, está cheio deles por aí, e como o estudo mostra, isso me ajuda no longo prazo. Esse artigo foi sugerido por C. Libertário, escrito e narrado por Peter Turguniev. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Saiba mais sobre o nosso projeto no site visãolibertaria.com. Lá você pode sugerir novos artigos, escrever artigos, patrocinar e muito mais. Confira visãolibertaria.com. Até a próxima!